Yang, Davi, quando o espírito maligno da parte de Saul, de Deus, vinha tormentar Saul, sabe quem que ele chamava? Davi, para tocar harpa. Chamava Davi para vir tocar harpa. Então Davi começou a frequentar o palácio, mas ainda não era rei. Deus está por trás de qualquer exposição, irmão. Davi estava indo no palácio, mas não era rei. Ele frequentou tanto o palácio, daí a pouco virou rei. Só que o lugar já não é mais assombroso, porque ele já frequentava antes. Deus pode estar permitindo você acessar lugares agora que tem a ver com o seu futuro amanhã, porque presença é presente. Amanhã alguém vai falar, mas como é que você chegou aqui? Não, eu já frequento esse lugar antes. Só não tinha nome, só não tinha cargo, mas já está frequentando aqui já. Mas você está no trono? Pois é, mas eu não cheguei no trono, eu cheguei como servo, estava aqui tocando harpa. O tempo foi passando. Então não permita que o medo roube as suas oportunidades. Não deixe, não permita que o medo roube as suas oportunidades. O maior ladrão do mundo chama-se o medo. Se o medo intimidar a sua fé, você não pode produzir o 100%. O medo, ele é o boicote do seu conhecimento. Você pode saber muito, mas se você tiver medo na hora, o medo é um blackout. É um blackout. Ele te cega, ele te trava. E tem oportunidades que o medo não pode acessar com você. Tem hora que você tem que ter medo. Porque o medo canalizado no lugar certo é produtivo. Como assim, Jackson? O medo de roubar. O medo de mentir. Eu não vou fazer isso. Isso acaba sendo temor. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Agora, o medo não pode ser seu governo. O medo não pode ser seu governo. Yang, se alguém falar que não tem medo, tá mentindo. Todo mundo tem um medo na vida. Ou não? Todo mundo tem um medo na vida. Medo de ficar pobre, medo de morrer, medo... Todo mundo tem um medo. A questão não é saber o tamanho do seu medo. A questão é saber até quanto você permite ele acessar a sua vida. Até quanto você dá espaço para esse medo governar você. Tem gente que não enriquece porque tem medo. Tem um talento dentro de si, mas não consegue colocar para fora porque o medo não deixa. O medo não deixa ele colocar para fora, então ele vai e coloca o medo para dentro. Uma questão sobre o medo. Pedro está andando e a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte e teve medo. E começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque teve medo. Porque não tem como andar com medo. Para os próximos passos que você for dar, você não pode ter medo. Porque quem tem medo não anda, quem tem medo afunda. Quem tem fé não afunda, quem tem fé anda. Quem tem fé anda. Isso aí, irmão. Porque o justo vive pela fé. Pela fé. É a fé que te faz andar. O medo te paralisa. Quando você está vendo filme de terror, você percebeu que você não olha nem para os lados? Porque o medo te paralisa. Neutraliza, você fica travado. Você não quer reagir. Pessoas não investem por causa do medo. Pessoas não sonham por causa do medo. E o medo tem um agente. Vamos mais fundo? O medo tem um agente chamado pressão. Ameaça. Tudo é agente do medo. Ele usa a ameaça, ele usa a pressão. Por trás da pressão tem o medo. Por trás da ameaça tem o medo. Lembra de Lázaro? Lázaro. Ele não morreu? Jesus foi lá e ressuscitou ele? Engraçado, Jesus tinha 12 discípulos, né? Não ressuscitou nenhum discípulo. Mas quando um amigo morreu, ele foi lá ressuscitar. Aí beleza, ressuscitou Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, a Bíblia diz que os sacerdotes se reuniram e falaram: vamos matar a Jesus e também a Lázaro. A pergunta que ele não quer calar: o que Lázaro fez? Por que vocês estão querendo matar o menino? Ele só foi ressuscitado, gente. O menino não matou ninguém, não brigou com ninguém. Ele só foi ressuscitado e vocês estão querendo matar ele. Mas o mistério é: você acha que Lázaro ficou com medo? Pra quem já morreu uma vez, irmão. Pra quem já morreu uma vez. Então, as ameaças são como cartas sem endereço, sem destino. Elas nunca chegam. Se você tem um amigo que ressuscita morto, você vai ter medo de ameaças? Se você tem um amigo que tirou da sepultura 4 dias morto, você vai ter medo de ameaças?
Se ele ressuscitou você uma vez, meu filho. Mano, assim, as pessoas falam assim, por que você emociona muito quando você fala de seu pai? Porque a presença é um presente. A presença é um presente. Uau. A presença é um presente. Qual o problema da internet? Que ela nos afastou de quem tá perto e nos aproximou de quem tá longe. Sim. A internet nos aproximou de quem tá longe. O cara tá lá no mundo, nós estamos falando aqui. E nos distanciou de quem tá perto. Não existe mais tete a tete. Olho no olho mais. Não existe mais contato. Então eu posso estar plugado com pessoas que não estão na minha vida. E desplugando de pessoas que realmente estão ali. Cara, uma casa forte, ela é mais importante do que uma vitória forte. Porque no dia do fracasso, quando você voltar para casa, se você não tiver uma casa forte, você não recomeça. Você não reage. Porque depois do palco do sucesso, quando você entra na solidão do seu mundo, só um grupo de pessoas vai estar lá. Sua família. Enquanto você tem sucesso, o mundo quer te abraçar. Mas o dia que você tiver um primeiro fracasso, só sua família vai estar lá. Vai todo mundo te dar as costas. Você tá aí? Por isso que a gente tem que valorizar quem de fato esteve conosco quando a gente esteve na cruz. Jesus tinha 12 discípulos, treinou muitas pessoas, 70 discípulos depois, tinha 5.000 pessoas para multiplicar pão. Mas quando ele esteve na cruz, só um discípulo ficou lá. Por isso que Jesus chamava ele de filhinho. O discípulo do amor. Por que João ficou? Porque João entendeu que é amor. Porque quem ama fica. Quem ama fica. João entendeu, porque quem ama fica. Todo mundo foi embora, o João ficou. Presença. E detalhe, ele é o mais novo. O mais novo talvez tenha a reação mais forte de ter medo, mas ele falou, não, eu vou ficar. My God. Presença. Presença é o melhor presente que alguém pode dar, né? Estar presente é uma demonstração de amor por alguém. Meu pai, a gente era muito apegado, cara. Eu e meu pai, Jacques, você não tem noção. Que doideira. A gente era apegado do ponto de quando eu era pequeno. Meu pai ele tinha que sair escondido pra eu não ver ele saindo. Porque se eu visse meu pai saindo, eu chorava. Eu ia pra porta. Tô vivendo isso, mano. Eu ficava... E assim, muitas pessoas me perguntam, André, qual é o seu maior sonho? Qual é a pessoa que você sonha em entrevistar um dia? Cara, a pessoa que eu sonho em entrevistar é uma entrevista que eu nunca mais vou poder fazer. Uau. Que o meu sonho era um dia o meu pai estar sentado nessa cadeira. Forte isso aí. O meu sonho era entrevistar o meu pai. Meu pai me ensinou... A morte do meu pai, ela me ensinou muito sobre... o que é você ser um homem íntegro. Que eu lembro que quando meu pai ele teve câncer no pâncreas. Uhum. Teve um câncer, começou com caroço. E aí a gente correu pro hospital e etc. Aí os médicos, olha, o caroço aparentemente dá pra retirar. Uhum. Né? Um caroço pequeno, vamos abrir. Abriram meu pai e aí foi a alegria da cirurgia. Vai fazer a cirurgia, vai tirar. Graças a Deus vou ter meu pai de volta. Meu pai vai ficar bem. No outro dia que eu voltei pro hospital, fecharam ele, não tiraram o caroço e já chegamos com a notícia. Aproveita que ele vai ter no máximo uns 30 dias. Tá todo metastado. O câncer se espalhou por todo o organismo. Meu Deus. E como filho, né, o único filho homem que meu pai teve, como filho, meu pai na cadeira de roda, magro, naquele processo doloroso, saí com meu pai na porta do hospital e pra mim, dizer pra ele, dar a notícia pra ele. Foi um dos momentos mais complicados da minha vida. Eu lembro que eu me ajoelhei na frente da cadeira de rodas, ele já entendeu, já ganhou o que estava acontecendo. Eu lembro que ele se emocionou, o olho dele encheu de lágrimas, e aí eu ajoelhei e perguntei assim pro meu pai. Falei, pai, tem alguma coisa que você quer que eu faça? Você perguntou? Perguntei pra ele. Tem alguma coisa que você quer que eu faça? Tem algo que o senhor quiser, eu vou fazer. Falei pra ele, o que o senhor quiser, o que o senhor pedir, eu vou fazer. Porque o médico já tinha dado essa orientação pra gente, ó. Se ele pedir pra comer, seja o que for, uma feijoada, dá pra ele. Se ele falar que ele quer ir pra praia, vai. E se ele quer ir à praia, vai, leva ele. Que é os últimos dias. E eu fiz isso. Cara, eu perguntei pra ele, falei, o que o senhor quer?
A resposta que meu pai me deu, cara, ela me ensinou e ela me ensina até hoje. Eu falei pra ele, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou assim, o meu carro tem 2 multas. Paga essas multas. Que eu não quero morrer. Não é nada. Eu não quero deixar um carro com multas. Boa. Tipo, a maior preocupação dele, Que ele isso, me mano. ensinando o que é ser íntegro. Meu pai foi íntegro Até um até bom na nome, sua né, morte. cara?